Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do módulo 2 do curso Avaliação de Impacto Social e Cultural em Cidades Criativas e Destinos Inteligentes. Nas aulas anteriores, exploramos como a economia criativa serve de base para o desenvolvimento de cidades inteligentes e como a humanização da tecnologia pode conectar inovação, cultura e sentimento de pertencimento. Nessa aula, nosso foco será na qualidade de vida como fundamento das cidades criativas. Vamos discutir como investimentos em cultura, criatividade e patrimônio histórico podem gerar impactos significativos em áreas essenciais como segurança, educação e saúde pública. Também veremos casos que reforçam a ideia de que uma cidade criativa e inteligente deve priorizar o bem-estar de seus cidadãos. Temos como objetivos desta aula compreender a relação entre investimentos em cultura, criatividade e patrimônio histórico com a melhoria da qualidade de vida. Analisar como essas iniciativas contribuem para a redução de problemas sociais como a violência e a exclusão. Refletir sobre a aplicação desses conceitos no contexto local. Antes de tudo, vamos definir o que entendemos por qualidade de vida. A qualidade de vida é um conceito multidimensional que engloba 1. Bem-estar físico e mental, saúde, alimentação adequada, acesso a cuidados médicos. 2. Bem-estar social, relações interpessoais, senso de comunidade, inclusão social. 3. O bem-estar material, condições econômicas, habitação, segurança financeira. 4. Ambiente e sustentabilidade, qualidade do ar e da água, espaços verdes, conservação ambiental. 5. Educação e cultura, acesso à educação de qualidade, oportunidades culturais e de lazer. 6. Segurança pública, ausência de violência e criminalidade, sensação de segurança. Bom, vimos que uma cidade que investe nesses aspectos, ela promove não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento humano integral. Nós vamos agora tratar de alguns impactos de investimentos em cultura, criatividade e patrimônio histórico. Vamos explorar como os investimentos nessas áreas contribuem para a qualidade de vida. No item 1, temos cultura como fator de inclusão e coesão social. E aí vamos falar da valorização da identidade local, que promove o orgulho e o senso de pertencimento. Também fortalece os laços comunitários. Temos também aqui nesse tópico o acesso à cultura, que oferece oportunidades de expressão e aprendizado, reduz desigualdades ao democratizar o acesso a atividades culturais. Exemplos são o Projeto Guri de São Paulo, que oferece educação musical gratuita para crianças e jovens e que trouxe como impacto a redução da evasão escolar, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, e também promoveu a inclusão social de comunidades vulneráveis. No 2, nós temos a criatividade como motor de inovação e empreendedorismo. E aqui está a questão do estímulo ao empreendedorismo criativo, onde nós temos a geração de novos negócios e oportunidades de emprego, a diversificação da economia local, a solução inovadora para problemas sociais, que aí nós vamos desdobrar na questão do desenvolvimento de projetos que abordam questões como mobilidade, educação e saúde. E aqui, como exemplo, nós podemos tratar do Porto Digital do Recife, que é um parque tecnológico focado em empresas de tecnologia da informação e economia criativa. O impacto desse Porto Digital está na criação de milhares de empregos qualificados, na revitalização de área desidratada, a atração de investimentos nacionais e internacionais. Bom, tópico 3. Nós temos a questão do patrimônio histórico como catalisador de desenvolvimento e turismo sustentável. E aqui nós vemos a questão especialmente da preservação do patrimônio cultural, que visa a conservação de edifícios históricos e espaços culturais, a transmissão de valores e tradições para as futuras gerações. E nós temos também como desdobramento nesse tópico o turismo cultural, que vai atrair visitantes interessados na história e na cultura local, vai promover a geração de renda e desenvolvimento econômico sustentável. Temos como exemplo desse tópico o Centro Histórico de Paraty, no Rio de Janeiro. Essa cidade histórica preservada, ela é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. E o impacto dessas ações, ela promove o desenvolvimento do turismo sustentável, a criação de emprego no setor de serviços, a valorização da cultura local e artesanato. Bem,
Vamos falar agora sobre a relação entre qualidade de vida e a redução de problemas sociais. Por meio de investimentos em cultura, criatividade e patrimônio histórico, podemos levar à redução de problemas sociais de várias formas, né? Redução da violência e criminalidade. Por meio da inclusão social e oportunidades, nós temos a questão de projetos culturais e criativos que vão oferecer alternativas construtivas para jovens em situação de risco. Na questão do engajamento comunitário, nós temos o fortalecimento dos laços sociais e promoção da cidadania ativa, né? O exemplo, por exemplo, que já mencionamos, Medellín, cabe muito bem aqui, né? Relembrando. E o impacto foi a redução significativa da taxa de homicídios após investimentos em cultura e educação. Nós temos um outro tópico que é a questão da melhoria na educação. A educação integrada à cultura, ela gera projetos que combinam aprendizado acadêmico com atividades culturais e artísticas. Nós temos aqui no desenvolvimento de habilidades ao estímulo à criatividade, pensamento crítico e habilidades socioemocionais. Exemplo aqui são as escolas de tempo integral ou chamados contraturno. Quando você tem instituições que oferecem atividades extracurriculares, culturais e esportivas, e com isso a gente tem como impacto a melhoria no desempenho escolar, a redução da evasão escolar, a formação integral dos estudantes. Outro tópico é a questão da saúde pública e o bem-estar, onde nós temos os ambientes saudáveis, que são espaços culturais e áreas verdes que contribuem para a saúde mental e física. Nós temos também as atividades comunitárias, que promovem o bem-estar por meio do convívio social e participação em grupo. Aqui, podemos citar como exemplo, parques urbanos e programas de atividade física, né? Ao ar livre especialmente. Nesse caso aqui, são implementados parques com infraestrutura para exercícios e eventos culturais. E o impacto disso é a promoção da saúde e prevenção de doenças, o fortalecimento da comunidade e a redução do isolamento social, né? Bem, a análise de projetos que melhoram a segurança, educação e saúde pública, ela é importante porque ela pode nos trazer uma visão mais abrangente desses impactos, né? Então nós temos, por exemplo, o projeto Bogotá Humana, na Colômbia. É uma iniciativa focada em melhorar a qualidade de vida por meio de investimentos em educação, cultura e infraestrutura social. Essas ações implementadas são a construção de bibliotecas públicas e centros culturais, a criação de programas de educação artística nas escolas, a melhoria do espaço urbano com foco em pedestres e ciclistas. E os resultados que alcançaram são muitos, entre eles o aumento da participação escolar, a redução da criminalidade em áreas atendidas, a melhoria na percepção de segurança e bem-estar dos moradores. Um outro exemplo aqui é o programa Cultura Viva, desenvolvido pelo governo brasileiro. Essa política pública, ela apoia iniciativas culturais comunitárias, os chamados pontos de cultura. E essas ações, elas são implementadas por meio de financiamento e suporte técnico para projetos culturais locais. Ela incentiva a diversidade cultural e a participação cidadã. E os resultados alcançados envolvem o fortalecimento da identidade local e regional, a inclusão social de grupos marginalizados, a criação de redes de colaboração e intercâmbio cultural. Nós temos aqui também um outro exemplo, né, que é a Rede de Cidades Criativas do Canadá. Essa rede de cidades que compartilham estratégias para integrar cultura e desenvolvimento urbano. Entre as ações implementadas estão o desenvolvimento de planos estratégicos culturais, o investimento em infraestrutura cultural e espaços públicos, as parcerias entre governo, setor privado e organizações culturais, e os resultados que já alcançaram envolve o crescimento econômico sustentável, a melhoria na qualidade de vida e satisfação dos cidadãos e o aumento do turismo cultural. Bem, vamos fazer uma reflexão sobre a aplicação desses conceitos no contexto do norte do Paraná. As potencialidades da região, elas são inúmeras e aqui nós vamos apontar algumas delas, né? A riqueza cultural e histórica, com a presença de patrimônios históricos, tradições culturais e diversidade étnica. Nós temos também a questão das comunidades ativas, os movimentos culturais, artísticos e comunitários já existentes, o ambiente natural,
as áreas verdes e espaços públicos que podem ser aproveitados. E aí, dentro desse contexto, as possíveis iniciativas, temos dentro desse contexto, entre as possíveis iniciativas, podemos citar como a revitalização de espaços históricos em Londrina, restaurar edifícios históricos e transformá-los, dando-lhes potência enquanto centros culturais e comunitários, por meio de uma parceria entre o poder público e a sociedade, né? E aí, nesse caso, os objetivos seriam preservar o patrimônio histórico, criar espaços para atividades culturais, educativas e sociais, atrair turistas e promover a economia local. Também, uma outra frente aqui, como número 2, seriam os festivais culturais e artísticos, né? E aí, nesse caso, o objetivo seria fortalecer os já tradicionais eventos que celebram a cultura local, incluindo música, dança, artes visuais, audiovisual, gastronomia, entre outros, né? E nesse objetivo, a gente visa promover a identidade cultural e o orgulho regional, gerar oportunidades para artistas e produtores locais, promover o intercâmbio, estimular o turismo e a economia criativa. Como 3, né? Uma iniciativa poderiam ser programas que ampliem a conexão entre cultura e educação, né? Então, seria, no caso, incentivar as parcerias entre escolas, universidades, iniciativas culturais para oferecer atividades extracurriculares, buscando melhorar a educação por meio da integração com a cultura e a arte, desenvolver habilidades criativas e socioemocionais nos estudantes, reduzir a evasão escolar e promover a inclusão social, né? Bom, vamos falar aqui também dos desafios e estratégias para superá-los, né? Um dos desafios principais é a questão do financiamento, é o recurso para colocar em prática essas iniciativas, né? Então, o que é preciso? Ampliar os recursos da cultura, seja por meio do fortalecimento do orçamento dos órgãos da cultura ou por meio de parcerias público-privadas e crowdfunding, por exemplo, né? O engajamento da comunidade. É preciso envolver os moradores no planejamento e execução dos projetos para garantir relevância e sustentabilidade. Parcerias estratégicas, além desses 2 já mencionados, seria colaborar com instituições acadêmicas, empresas locais e organizações não governamentais. Políticas públicas de apoio seria reivindicar junto às prefeituras locais para priorizar investimentos em cultura e criatividade. Bem, tudo isso que a gente está falando nos leva a mencionar a questão da importância de mensurar os impactos. Para garantir o sucesso e a continuidade das iniciativas, é fundamental mensurar os impactos alcançados. Vejamos alguns indicadores, né? Nós temos, enquanto indicadores quantitativos, o número de participantes em eventos culturais, a redução na taxa de criminalidade, o aumento no desempenho escolar. Os indicadores qualitativos nos trazem, por exemplo, as possibilidades de verificar a satisfação dos moradores com a qualidade de vida, a percepção de segurança e bem-estar, o sentimento de pertencimento e orgulho local. Bom, vimos que a qualidade de vida é o alicerce de uma cidade criativa e inteligente. Então, investimentos em cultura, criatividade e patrimônio histórico não são luxos, mas sim necessidades essenciais para promover o desenvolvimento humano e social. Ao priorizar essas áreas, as cidades elas podem, 1. Reduzir problemas sociais, como violência, exclusão e desigualdade. 2. Melhorar serviços essenciais, como a educação e a saúde pública. 3. Fortalecer a economia local, através do turismo, economia criativa e empreendedorismo. 4. Promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Bom, na próxima aula nós vamos explorar os indicadores de impacto além do financeiro, onde nós vamos identificar e utilizar métricas tangíveis e subjetivas para mensurar os resultados das iniciativas em economia criativa. Para finalizar essa aula, eu proponho a seguinte atividade. Primeiro, uma reflexão individual. Pense em sua comunidade local e identifique um espaço, tradição ou iniciativa cultural que poderia ser valorizada ou revitalizada. Depois, faça uma análise de impacto. Considere quais seriam os impactos possíveis dessa valorização na qualidade de vida dos moradores.
Eu espero, sinceramente, que as reflexões dessa aula tenham ampliado a sua compreensão sobre o papel crucial da qualidade de vida nas cidades criativas. Agradeço a sua atenção e espero encontrá-lo ou encontrá-la na próxima aula.